Era ainda madrugada quando Maria Conceição chegava ao prédio comercial mais luxuoso do centro da cidade. Com seus 52 anos, ela carregava nas mãos calejadas não apenas os produtos de limpeza, mas também o peso de sustentar sozinha sua filha Giovanna, de 17 anos, que sonhava em cursar medicina. Maria tinha um dom especial que poucos conheciam, uma memória excepcional para rostos, vozes e detalhes. Desde pequena, ela conseguia lembrar de conversas inteiras, números de telefone ouvidos uma única vez e, principalmente, reconhecer pessoas mesmo após anos sem vê-las. Era um talento que ela nunca imaginou que pudesse ser útil em sua vida de trabalho árduo e silencioso. Todas as manhãs, Maria limpava os escritórios do 30º andar, onde funcionava a empresa de eventos mais prestigiosa da cidade, comandada pela arrogante Isabela Monteiro, de 28 anos. Isabela era conhecida por organizar casamentos milionários para a elite, mas principalmente por sua personalidade cruel e seu desprezo absoluto por pessoas que ela considerava inferiores. Para Isabela, funcionários como Maria eram praticamente invisíveis, seres que existiam apenas para servir em silêncio. No mesmo prédio, trabalhava o renomado advogado Dr. Fernando Carvalho, um homem de 60 anos que já havia sido um dos juristas mais respeitados do país. Porém, após décadas lidando com a corrupção e injustiças do sistema, Fernando havia se tornado cínico e desiludido. Ele acreditava que todas as pessoas tinham um preço e que a verdadeira integridade era apenas uma fantasia romântica. Rico e poderoso, Fernando havia perdido a fé na humanidade e vivia isolado em seu mundo de luxo e amargura. A vida de Maria seguia sua rotina, até aquela manhã fatídica de terça-feira. Isabela estava organizando seu próprio casamento, um evento que custaria mais de 2 milhões de reais e que havia se tornado a obsessão de sua vida. Ela havia convidado jornalistas, influenciadores e toda a alta sociedade para testemunhar o que ela chamava de o casamento do século. Naquele dia, Isabela estava particularmente nervosa porque receberia a visita de uma revista de luxo que faria uma matéria especial sobre os preparativos. Maria estava limpando o banheiro do escritório quando ouviu Isabela gritando com suas funcionárias. Vocês são todas incompetentes. Este casamento precisa ser perfeito. Não aceito erros. A voz estridente ecoava pelos corredores, enquanto Maria continuava seu trabalho em silêncio. De repente, a porta do banheiro se abriu violentamente e Isabela entrou, falando ao telefone com alguém sobre flores importadas da Holanda. Maria, respeitosamente, pegou seus materiais de limpeza e se dirigiu à porta para sair e não atrapalhar. Mas no exato momento em que passava por Isabela, tropeçou em um fio do aspirador que havia ficado esticado no chão. Sem querer, Maria esbarrou levemente no braço de Isabela, que deixou cair o telefone no chão, rachando a tela. O que aconteceu a seguir foi um dos momentos mais humilhantes da vida de Maria. Isabela explodiu de raiva de uma forma que parecia desproporcional para um simples acidente. Sua desgraçada! Sua pobre imunda! Como você ousa encostar em mim? Isabela começou a gritar tão alto que todos os funcionários pararam para observar. Olhem só que tipo de gente trabalha neste prédio. Uma faxineira suja que não sabe nem onde pisa. Maria, envergonhada, tentou se desculpar. Desculpe, senhora, foi um acidente. Eu posso pagar pelo conserto do seu telefone. Mas Isabela não queria ouvir. Pagar? Com que dinheiro, sua miserável? Você ganha em um ano o que eu gasto em uma semana. Pessoas como você não deveriam nem respirar o mesmo ar que eu. A humilhação pública continuou por longos minutos, com Isabela inventando crueldades cada vez piores. Aposto que você nem sabe escrever direito. Aposto que vive em algum barraco fedorento com uma porção de filhos. Gente como você serve apenas para limpar a sujeira de pessoas importantes como eu. Maria sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas permanecia em silêncio, pensando em sua filha e no emprego que tanto precisava. Foi nesse momento que o destino interveio de forma inesperada. Dr. Fernando, que estava passando pelo corredor a caminho de uma reunião, presenciou toda a cena. Em uma situação normal, ele teria seguido seu caminho sem se envolver,
Afinal, para ele aquilo não passava de mais um exemplo da natureza cruel do mundo. Mas algo na dignidade silenciosa de Maria o tocou de uma forma que ele não conseguia explicar. Se você está sentindo sua indignação crescer diante dessa injustiça, deixe um like neste vídeo para mostrar que você também acredita que toda pessoa merece ser tratada com dignidade e respeito. Isabela continuava sua performance cruel quando Maria finalmente encontrou forças para falar. Com uma voz suave, mas firme, ela disse: Senhora Isabela, eu aceito suas desculpas pelo que a senhora disse, mas eu quero que a senhora saiba que eu tenho orgulho do meu trabalho. Eu limpo estes escritórios há 3 anos, e nunca deixei de fazer meu melhor. Eu sustento minha filha com dignidade, e não tenho vergonha de quem eu sou. A resposta de Maria deixou Isabela ainda mais furiosa. Como você ousa me responder? Eu vou fazer questão de que você seja demitida hoje mesmo. E não é só isso. Vou garantir que você nunca mais consiga emprego em prédio nenhum desta cidade. Vou ligar para todos os meus contatos e contar que tipo de funcionária insolente você é. Foi então que Maria tomou uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. Olhando diretamente nos olhos de Isabela, com uma calma que impressionou até mesmo o Dr. Fernando, Maria disse: A senhora pode me demitir se quiser, mas eu não vou aceitar ser humilhada desta forma. E a senhora deveria tomar cuidado com suas palavras, porque às vezes elas podem voltar de maneiras que não esperamos. O que você faria no lugar de Maria? Aceitaria calado a humilhação para manter o emprego? Ou teria coragem de se defender sabendo que isso poderia custar tudo? Deixe sua opinião nos comentários. A ameaça sutil de Maria enfureceu Isabela, além de qualquer medida. Naquela mesma tarde, ela não apenas conseguiu que Maria fosse demitida, como também cumpriu sua promessa de espalhar mentiras sobre ela. Isabela ligou para várias empresas de limpeza da cidade e inventou histórias sobre Maria ser uma funcionária desonesta e problemática. Em poucos dias, Maria descobriu que estava praticamente blacklistada. Ninguém queria contratá-la. Mas Isabela não parou por aí. Sua sede de vingança contra uma simples faxineira que havia ousado lhe responder parecia não ter limites. Ela descobriu onde Maria morava, usando seus contatos influentes, conseguiu que a proprietária do pequeno apartamento onde Maria vivia com a filha aumentasse abruptamente o aluguel, tornando-o impossível de pagar. A situação de Maria se deteriorou rapidamente. Sem trabalho e sem conseguir pagar o aluguel, ela e Giovanna foram despejadas. Tiveram que se mudar para um quarto minúsculo em uma pensão no bairro mais pobre da cidade. Giovanna, que estava no último ano do ensino médio, teve que trancar a matrícula no curso preparatório para o vestibular de medicina porque não tinham mais dinheiro para pagar. As lágrimas de sua filha, naquela noite, partiram o coração de Maria. Mãe, não se preocupe comigo, dizia Giovanna, tentando ser forte. Eu posso trabalhar e estudar mais tarde. O importante é que estamos juntas. Mas Maria sabia que estava falhando com a pessoa mais importante de sua vida. Toda noite ela se questionava se havia feito a escolha certa ao responder para Isabela, se não deveria ter simplesmente abaixado a cabeça e aceito a humilhação. Enquanto isso, Isabela seguia com os preparativos de seu casamento suntuoso, mais arrogante do que nunca. Ela havia transformado a história da faxineira insolente em uma anedota que contava em jantares elegantes, sempre recebendo aplausos de seus amigos da alta sociedade por ter colocado a empregada em seu devido lugar. Dr. Fernando, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça a cena que havia presenciado. Algo na forma como Maria havia mantido sua dignidade mesmo sendo humilhada o incomodava profundamente. Era como se ela representasse algo que ele havia perdido há muito tempo, a crença de que ainda existiam pessoas íntegras no mundo. Foi então que o destino decidiu dar uma reviravolta impressionante na história. Uma semana antes do casamento de Isabela, Dr. Fernando recebeu em seu escritório a visita de um homem elegante de meia-idade que se apresentou como Ricardo Monteiro, pai da noiva. Ricardo era um empresário poderoso que vinha de uma família tradicional. Estava preocupado com alguns aspectos legais relacionados ao contrato pré-nupcial de sua filha. Durante a conversa,
Ricardo mencionou casualmente que estava desconfiado do noivo de Isabela, um jovem empresário chamado Eduardo Silveira. Doutor Fernando, eu não gosto daquele rapaz, confidenciou Ricardo. Há algo nele que me incomoda, mas Isabela está completamente cega de paixão. Ela investiu toda a sua fortuna pessoal neste casamento, e se algo der errado? Doutor Fernando, movido pela curiosidade profissional, decidiu fazer uma pesquisa discreta sobre Eduardo Silveira. O que ele descobriu foi chocante. Eduardo não era quem dizia ser. Seu verdadeiro nome era Carlos Eduardo Silva, e ele tinha um extenso histórico de golpes matrimoniais. Já havia se casado 3 vezes antes, sempre com mulheres ricas. Em todas as ocasiões havia desaparecido com suas fortunas logo após o casamento. Mas o mais impressionante de tudo era que Eduardo tinha um cúmplice em seus golpes, sempre a mesma pessoa, alguém que se passava por diferentes personagens para ajudá-lo a conquistar suas vítimas. E quando o Dr. Fernando viu a foto dessa cúmplice nos arquivos policiais, seu coração quase parou. Era uma mulher que ele havia visto várias vezes no prédio onde trabalhava, sempre disfarçada, sempre mudando de aparência, mas que ele agora reconhecia perfeitamente. A revelação era devastadora. Isabela estava prestes a se casar com um golpista profissional e sua própria assistente pessoal, uma mulher chamada Patrícia que havia ganhado totalmente sua confiança, era na verdade cúmplice do esquema. Eles haviam planejado tudo meticulosamente. O casamento milionário seria a fachada perfeita para o maior golpe da carreira de Eduardo. Logo após a cerimônia, eles desapareceriam com todo o dinheiro de Isabela e de sua família. Doutor Fernando se viu diante de um dilema moral. Parte dele pensava que Isabela merecia o que estava para acontecer, afinal, ela era uma pessoa cruel que havia destruído a vida de Maria sem qualquer remorso. Porque ele deveria salvá-la. Mas outra parte, uma parte que havia permanecido adormecida por anos, sussurrava que a justiça verdadeira não era sobre vingança, e sim sobre fazer o que era certo. A situação se tornou ainda mais crítica quando o Dr. Fernando descobriu que Eduardo e Patrícia não pretendiam apenas roubar o dinheiro, eles também tinham planos de incriminar Isabela em esquemas de lavagem de dinheiro, deixando-a não apenas pobre, mas também presa. O golpe seria perfeito e irreversível. Foi então que Dr. Fernando teve uma ideia que mudaria tudo. Ele se lembrou da faxineira que havia testemunhado sendo humilhada, da forma como ela havia demonstrado uma dignidade inabalável mesmo na pior situação. Se havia uma pessoa no mundo que poderia ajudá-lo a fazer a coisa certa, essa pessoa era Maria. Dr. Fernando contratou um detetive particular para encontrar Maria. Quando finalmente a localizou na pensão onde vivia, ele ficou chocado com as condições em que ela estava. O apartamento era minúsculo, com infiltrações no teto e mobiliário quebrado. Maria estava visivelmente mais magra e seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Quando ela o viu na porta, imediatamente pensou que era algum tipo de cobrança ou problema. Senhora Maria, disse Dr. Fernando com uma gentileza que ele mesmo não reconhecia em sua voz, meu nome é Fernando Carvalho. Eu presenciei o que aconteceu com a senhora no escritório de Isabela Monteiro. Preciso muito conversar com a senhora sobre algo extremamente importante. Maria o convidou para entrar, envergonhada com as condições do lugar. Desculpe a casa, doutor. As coisas não estão muito fáceis ultimamente. Dr. Fernando sentou-se na única cadeira que não estava quebrada e foi direto ao ponto. Senhora Maria, eu descobri algo que pode mudar completamente essa situação. Isabela está prestes a ser vítima de um golpe que vai destruir não apenas ela, mas também sua família inteira. Maria ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, disse: Doutor, eu não entendo por que o senhor está me contando isso. Aquela mulher destruiu minha vida. Por que eu deveria me importar com o que acontece com ela? A pergunta de Maria era completamente justa, e Dr. Fernando sabia disso. Por quê, senhora Maria? Eu acredito que a senhora é o tipo de pessoa que faz o que é certo, independentemente de como foi tratada. E porque eu tenho um plano que não apenas salvará Isabela de ser golpeada, mas também trará justiça para tudo o que ela fez com a senhora.
Dr. Fernando então revelou toda a verdade sobre Eduardo e Patrícia, mostrando as evidências que havia coletado. Explicou que eles pretendiam não apenas roubar todo o dinheiro da família Monteiro, mas também incriminar Isabela em crimes que ela não havia cometido. O casamento é daqui a 3 dias, explicou ele. Se não fizermos algo agora, será tarde demais. Maria escutou tudo em silêncio, sua expressão revelando o conflito interno que sentia. Mas, doutor, o que eu posso fazer? Eu sou apenas uma faxineira desempregada. Quem vai acreditar em mim contra pessoas tão poderosas? Foi então que Dr. Fernando revelou seu plano brilhante. Senhora Maria, durante esses anos limpando aqueles escritórios, a senhora deve ter visto e ouvido muitas coisas. Eu preciso que a senhora me conte tudo o que se lembra sobre Patrícia, a assistente de Isabela. Cada detalhe, cada conversa telefônica que ouviu, cada pessoa que viu ela encontrar. E foi aí que a memória excepcional de Maria se revelou como a arma secreta que ninguém esperava. Maria fechou os olhos e começou a recordar, com uma precisão impressionante, todas as ocasiões em que havia notado comportamentos estranhos de Patrícia. Ela se lembrava de conversas telefônicas sussurradas, de documentos que Patrícia escondia quando alguém se aproximava, de encontros suspeitos que aconteciam sempre quando Isabela não estava presente. Doutor, disse Maria com uma voz cada vez mais firme, eu me lembro de uma noite em que estava fazendo hora extra. Patrícia pensou que não havia ninguém no andar, mas eu estava limpando o banheiro no final do corredor. Eu ouvi ela conversando ao telefone com alguém chamado Carlos, e ela disse textualmente, quando a idiota assinar os papéis na lua de mel, vamos ter acesso a tudo. Depois é só ativar o plano B e ela nunca mais vai poder nos denunciar porque estará presa também. Dr. Fernando sentiu um arrepio. Era exatamente a confirmação de que precisava. A senhora se lembra de mais alguma coisa sobre essa conversa? Maria continuou, sua memória funcionando como um gravador perfeito. Ela também disse algo sobre documentos falsos que estavam sendo preparados e que eles tinham alguém dentro da Polícia Federal que faria as acusações parecerem verdadeiras. E tem mais. Eu me lembro do número do telefone que ela ligou naquela noite. Era um número que ela discou várias vezes quando achava que ninguém estava vendo. A precisão da memória de Maria era simplesmente extraordinária. Ela conseguia se lembrar não apenas das conversas que havia escutado por acaso, mas também de detalhes como datas, horários e até mesmo a roupa que Patrícia estava usando em cada ocasião suspeita. Dr. Fernando sabia que tinha em mãos evidências suficientes para desmascarar o golpe, mas também sabia que precisava de mais do que apenas o testemunho de Maria. Ele precisava de provas físicas, e para isso, precisaria da ajuda dela de uma forma muito arriscada. Senhora Maria, disse ele com toda a seriedade de que era capaz, eu tenho um plano que pode funcionar, mas vai exigir uma coragem extraordinária da sua parte. A senhora estaria disposta a voltar àquele escritório uma última vez? Maria olhou pela janela do pequeno quarto onde vivia com a filha, pensando em todos os sonhos que haviam sido destroçados, em todas as noites em que Giovanna chorava pensando no futuro que parecia ter sido roubado. Quando se virou para Dr. Fernando, seus olhos tinham uma determinação que ele não havia visto antes. Doutor, disse ela com uma voz firme, se há uma chance de fazer justiça e ao mesmo tempo salvar outras pessoas de passarem pelo que eu passei, então eu vou fazer o que for necessário. O plano era arriscado, mas genial. Dr. Fernando usou seus contatos para conseguir que Maria fosse recontratada pela empresa de limpeza, oficialmente para trabalhar em outros prédios, mas na prática para ter acesso ao escritório de Isabela, na noite anterior ao casamento. A ideia era que Maria, usando sua memória excepcional e conhecimento íntimo do lugar, conseguisse evidências físicas dos crimes que estavam sendo planejados. Na noite fatídica, Maria entrou no prédio usando seu uniforme de faxineira, mas desta vez com um propósito completamente diferente. Seu coração batia acelerado enquanto subia até o 30º andar, mas sua determinação era inabalável. Ela sabia exatamente onde procurar, baseada em todas as observações que havia feito durante seus anos de trabalho silencioso. Primeiro, Maria foi até a mesa de Patrícia.
Usando uma pequena câmera que Dr. Fernando havia lhe dado, ela fotografou documentos que estavam escondidos em uma gaveta secreta que ela havia visto Patrícia usar várias vezes. Entre os documentos estavam contratos falsos, números de contas bancárias no exterior, e o mais chocante de tudo, um plano detalhado de como incriminar Isabela após o golpe. Mas o momento mais perigoso ainda estava por vir. Maria sabia que Patrícia tinha o hábito de voltar ao escritório tarde da noite para fazer ligações que não queria que ninguém ouvisse. E naquela noite, véspera do casamento, ela certamente estaria lá para acertar os últimos detalhes do golpe. Às 11h30 da noite, exatamente como Maria havia previsto, Patrícia chegou ao escritório. Maria se escondeu no banheiro, deixando a porta entreaberta apenas o suficiente para ouvir e gravar toda a conversa. O que ela ouviu a deixou ainda mais horrorizada com a crueldade do plano. Patrícia estava ao telefone com Eduardo, e eles estavam discutindo os detalhes finais. Amanhã, assim que ela assinar a procuração durante a lua de mel, você transfere tudo para as contas fantasma, dizia Patrícia. Eu já preparei os documentos que vão fazer parecer que ela estava lavando dinheiro há anos. Nossa fonte na Polícia Federal vai dar início às investigações na segunda-feira. Quando voltarmos da lua de mel, ela estará presa e nós estaremos ricos e longe daqui. Mas o mais chocante ainda estava por vir. E quanto à família dela? Perguntou Eduardo pelo telefone. Eles também vão perder tudo. Patrícia riu com uma crueldade que fez Maria estremecer. Claro que sim. O pai dela vai ficar completamente arruinado quando descobrir que investiu tudo numa empresa que tecnicamente pertence à filha criminosa. É o golpe perfeito. Não sobra nenhuma testemunha rica o suficiente para nos causar problemas. Maria gravou cada palavra, seu coração acelerado não apenas pelo medo de ser descoberta, mas também pela magnitude da maldade que estava presenciando. Eles não estavam apenas planejando roubar Isabela, estavam planejando destruir completamente sua vida e a de sua família, deixando-os não apenas pobres, mas também desonrados e perseguidos pela justiça. Quando Patrícia finalmente terminou a ligação e foi embora, Maria esperou mais de 1 hora antes de sair do esconderijo. Suas mãos tremiam enquanto checava se toda a conversa havia sido gravada corretamente. Ela tinha em suas mãos as evidências de um dos golpes mais elaborados e cruéis que já havia sido planejado. De manhã, Maria se encontrou com o Dr. Fernando e entregou todas as evidências que havia coletado. Quando ele ouviu as gravações, ficou impressionado não apenas com a coragem de Maria, mas também com sua inteligência e determinação. Senhora Maria, disse ele com admiração genuína, a senhora acabou de salvar não apenas Isabela, mas toda a família Monteiro. Mas, doutor, Fernando tinha um plano ainda mais elaborado. Não era suficiente apenas impedir o golpe, era hora de fazer justiça completa. Nós vamos deixar que o casamento aconteça, disse ele, mas eles nunca vão conseguir executar o golpe. E mais importante ainda, Isabela vai descobrir quem realmente são as pessoas ao seu redor e também vai descobrir quem é a pessoa que salvou sua vida. O grande dia chegou. O casamento de Isabela estava sendo realizado na igreja mais luxuosa da cidade, com mais de 500 convidados da alta sociedade. As flores importadas da Holanda decoravam cada canto. A orquestra tocava melodias clássicas e Isabela caminhava pelo corredor em um vestido que custará mais de R$ 200.000. Do lado de fora da igreja, Dr. Fernando aguardava o momento certo com uma equipe da Polícia Federal que havia sido discretamente alertada sobre o golpe. Maria estava com ele, nervosa mas determinada a ver a justiça sendo feita. A cerimônia estava chegando ao fim quando Dr. Fernando recebeu a confirmação que esperava. Eduardo havia acabado de tentar executar a primeira parte do golpe, tentando acessar as contas bancárias de Isabela usando uma procuração falsificada. O sistema bancário, alertado previamente, havia detectado a tentativa de fraude e automaticamente congelado todas as operações. Foi então que Dr. Fernando deu o sinal para que a polícia entrasse em ação. No exato momento em que o padre perguntava se alguém tinha algo a dizer contra aquela união, as portas da igreja se abriram e vários agentes federais entraram calmamente. Eduardo Silveira, também conhecido como Carlos Eduardo Silva,
disse o delegado federal com voz clara que ecoou por toda a igreja. Você está preso por estelionato, formação de quadrilha e tentativa de lavagem de dinheiro. A confusão que se seguiu foi indescritível. Isabela, ainda de vestido de noiva, não conseguia entender o que estava acontecendo. Os convidados se levantaram de suas cadeiras, cochichando e tirando fotos. Eduardo tentou fugir, mas foi contido pelos agentes. Mas o choque maior ainda estava por vir. Patrícia Santos, continuou o delegado, direcionando-se à assistente pessoal de Isabela, você também está presa pelos mesmos crimes, além de falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Isabela olhou para Patrícia com uma expressão de completa incredulidade. A pessoa em quem mais confiava, que conhecia todos os seus segredos, que havia ajudado a planejar cada detalhe de sua vida, era na verdade uma criminosa que estava conspirando para destruí-la. Foi então que Dr. Fernando se aproximou de Isabela, ainda vestida de noiva e em estado de choque total. Senhorita Isabela, disse ele com gentileza, eu sei que este é um momento muito difícil para a senhora, mas há algumas coisas que precisa saber sobre como sua vida foi salva. Dr. Fernando então contou toda a verdade. Explicou como havia descoberto o golpe, como Eduardo e Patrícia haviam planejado não apenas roubar todo o dinheiro de sua família, mas também incriminá-la em crimes que ela nunca havia cometido. Explicou que, se o plano tivesse dado certo, ela estaria presa na segunda-feira seguinte, enfrentando décadas de prisão por crimes que não havia cometido. Mas, doutor, perguntou Isabela com a voz trêmula, como o senhor descobriu tudo isso? Como conseguiu essas evidências? Foi então que Dr. Fernando fez um gesto para Maria, que havia permanecido discretamente perto da entrada da igreja. Senhorita Isabela, eu gostaria que conhecesse a pessoa que salvou sua vida e a de sua família. Quando Isabela viu Maria se aproximando, seu rosto ficou pálido. Ela imediatamente se lembrou da cena horrível de humilhação que havia protagonizado, das palavras cruéis que havia dito, da vida que havia destruído por pura maldade. Esta é a senhora Maria Conceição, disse Dr. Fernando. A faxineira que a senhora humilhou publicamente e cuja vida a senhora destruiu sem qualquer motivo justificável. Foi ela quem, usando sua memória extraordinária e correndo riscos enormes, coletou todas as evidências que impediram que a senhora fosse vítima do maior golpe de sua vida. O silêncio na igreja era absoluto. Isabela olhou para Maria, que estava ali de pé, com sua roupa simples em meio a toda aquela opulência, sendo apresentada como sua salvadora. A ironia da situação era devastadora. A pessoa que ela havia tratado como lixo era a única pessoa no mundo que havia se importado o suficiente para salvá-la. Parabéns se você chegou até aqui. Se inscreva no canal agora porque histórias como esta, que mostram como a justiça pode se manifestar das formas mais inesperadas, são exatamente o tipo de conteúdo que você encontrará aqui regularmente. Isabela sentiu as pernas falharem e quase desabou. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, borrando a maquiagem perfeita que havia levado horas para ser aplicada. Maria, ela conseguiu sussurrar. Eu não sei o que dizer. Maria se aproximou de Isabela com a mesma dignidade que havia demonstrado no dia da humilhação. Senhorita Isabela, disse ela com uma voz suave, eu não fiz isso por vingança ou porque esperava algo em troca. Eu fiz porque acredito que todas as pessoas merecem ser protegidas de quem quer lhes fazer mal, mesmo aquelas que não foram gentis conosco. A resposta de Maria teve um impacto profundo não apenas em Isabela, mas em todas as pessoas que estavam presenciando a cena. Dr. Fernando se sentiu profundamente tocado pela sabedoria e generosidade daquela mulher simples, que havia demonstrado uma nobreza de caráter que ele não via há décadas em sua carreira. Isabela caiu de joelhos ali mesmo, na frente do altar, ainda vestindo seu vestido de noiva milionário. Maria, pelo amor de Deus, me perdoa. Ela soluçou. Eu fui a pior pessoa do mundo com você. Eu destruí sua vida por pura maldade, e mesmo assim você salvou a minha. Eu não mereço seu perdão, mas estou implorando por ele. Maria se ajoelhou ao lado de Isabela e segurou suas mãos. Isabela, eu te perdoo.
E mais do que isso, eu acredito que você pode se tornar uma pessoa melhor a partir de hoje. Dr. Fernando observava aquela cena com lágrimas nos olhos. Há décadas ele havia perdido a fé na bondade humana, acreditando que todas as pessoas eram movidas apenas por interesse próprio. Mas ali estava Maria, uma mulher que havia perdido tudo por causa da crueldade de Isabela, demonstrando uma compaixão e sabedoria que tocaram sua alma de uma forma que ele não experimentava há anos. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou por toda a cidade. Os jornais noticiaram não apenas a prisão de Eduardo e Patrícia, mas também a incrível história da faxineira que havia salvado a vida da mulher que a havia humilhado. A opinião pública ficou completamente dividida. Alguns admiravam a generosidade de Maria, outros criticavam Isabela pela crueldade que havia demonstrado. Isabela, por sua vez, passou por uma transformação profunda. Ela cancelou definitivamente o casamento e decidiu fazer uma pausa em sua carreira para refletir sobre sua vida e suas prioridades. A primeira coisa que fez foi procurar Maria para uma conversa que mudaria ambas para sempre. Maria, disse Isabela quando se encontraram no pequeno quarto da pensão, eu quero fazer mais do que apenas pedir desculpas. Eu quero reparar todo o mal que causei a você e sua filha. Isabela havia descoberto sobre os sonhos de Giovanna de estudar medicina e decidiu que pagaria não apenas a faculdade completa da menina, mas também ofereceria a ela as melhores oportunidades de estágio e especialização. Além disso, ela ofereceu a Maria uma posição como sua sócia em uma nova empresa de serviços que planejava abrir, reconhecendo que a inteligência e honestidade de Maria eram exatamente o que ela precisava em sua vida. Mas Maria, com sua sabedoria natural, não aceitou imediatamente a oferta. Isabela, disse ela calmamente, eu não quero que você faça essas coisas por culpa ou para se sentir melhor. Se você realmente mudou, então vamos trabalhar juntas de verdade, como iguais, construindo algo que possa ajudar outras pessoas. A proposta de Maria tocou profundamente Isabela, que percebeu que estava diante de alguém que não queria apenas receber reparações, mas sim construir algo maior. Juntas, elas desenvolveram um plano para criar uma empresa de serviços que ofereceria oportunidades de trabalho digno e bem remunerado para pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente mulheres que precisavam sustentar suas famílias. Dr. Fernando, que havia acompanhado toda essa transformação, se ofereceu para ser o advogado da nova empresa sem cobrar honorários. Senhoras, disse ele com um sorriso que fazia tempo não aparecia em seu rosto, vocês me devolveram algo que eu pensava ter perdido para sempre, a esperança na bondade humana. A empresa que criaram juntas se tornou um sucesso impressionante. Maria, com sua atenção aos detalhes e sua memória excepcional, se revelou uma administradora nata. Isabela, usando seus contatos e experiência em negócios, conseguiu grandes contratos corporativos. Mas o mais importante é que elas mantiveram seus valores. Todos os funcionários recebiam salários justos, benefícios completos e oportunidades de crescimento profissional. Giovanna não apenas conseguiu entrar na faculdade de medicina, como se tornou uma das melhores estudantes de sua turma. Ela sempre dizia que sua maior inspiração era ver como sua mãe havia transformado uma situação de humilhação em uma oportunidade de fazer a diferença no mundo. Dr. Fernando, inspirado pelo exemplo de Maria, decidiu voltar à advocacia pro bono, oferecendo seus serviços gratuitamente para pessoas que haviam sido injustiçadas pelo sistema. Ele descobriu que ajudar os outros lhe dava uma satisfação que todo o dinheiro do mundo nunca havia conseguido proporcionar. Ricardo Monteiro, pai de Isabela, ficou tão impressionado com a transformação da filha e com o caráter de Maria que decidiu investir pessoalmente na empresa que elas haviam criado. Maria, disse ele numa das reuniões, você não apenas salvou minha filha de um golpe financeiro, você salvou sua alma. A história da faxineira que salvou a noiva rica se tornou legendária na cidade. Mas para aqueles que viveram essa transformação de perto, o mais importante não foi a vingança ou a justiça poética, foi a prova de que pessoas podem mudar, de que a bondade pode triunfar sobre a maldade, e de que às vezes as lições mais importantes da vida vêm das pessoas que menos esperamos.
6 meses depois do casamento que nunca aconteceu, Isabela e Maria estavam em pé diante do prédio onde tudo havia começado, agora sede da nova empresa que haviam construído juntas. Isabela olhou para Maria e disse: "Você sabe que eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, não é?" Maria sorriu e respondeu: "Isabela, você já me agradeceu da melhor forma possível, se tornando uma pessoa melhor. E isso mudou não apenas sua vida, mas a vida de dezenas de famílias que agora têm trabalho digno por causa da nossa empresa." Dr. Fernando, que havia se tornado não apenas o advogado, mas também um amigo querido de ambas, observava a cena com profunda satisfação. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no poder, mas na capacidade de fazer a diferença na vida das outras pessoas. A empresa cresceu tanto que abriu filiais em outras cidades, sempre mantendo os mesmos princípios de dignidade e respeito que Maria havia demonstrado desde o primeiro dia. Isabela se tornou conhecida não mais pela arrogância e crueldade, mas pela generosidade e pelo trabalho social que desenvolvia. Giovanna se formou em medicina com louvor e decidiu se especializar em saúde pública, inspirada pela história de transformação de sua mãe. Em seu discurso de formatura, ela disse: "Minha mãe me ensinou que não importa quão difícil seja nossa situação, sempre podemos escolher fazer o bem e manter nossa dignidade." Eduardo e Patrícia foram condenados a longos anos de prisão. Durante o julgamento, quando o juiz perguntou se Maria gostaria de fazer alguma declaração como vítima dos desdobramentos do crime, ela simplesmente disse: "Espero que eles usem este tempo para refletir sobre suas ações e encontrem uma forma de contribuir positivamente para a sociedade quando saírem." A sabedoria e generosidade de Maria impressionaram até mesmo o juiz, que comentou que raramente havia visto tamanha nobreza de caráter em seus anos de carreira. Hoje, 5 anos depois daquele dia fatídico no escritório, Maria não é mais uma simples faxineira. Ela é coproprietária de uma das empresas de serviços mais respeitadas da região, mãe orgulhosa de uma médica recém-formada, e exemplo de dignidade e perdão para todos que conhecem sua história. Isabela, por sua vez, se tornou uma das empresárias mais admiradas da cidade, não pelo seu dinheiro, mas pelo seu trabalho em prol da justiça social. Ela frequentemente conta sua história em palestras e eventos, sempre enfatizando como o perdão de Maria mudou completamente sua perspectiva de vida. Dr. Fernando, aos 65 anos, redescobriu sua paixão pela advocacia e se tornou um dos defensores mais respeitados dos direitos dos trabalhadores. Ele sempre diz que foi Maria quem lhe ensinou que a verdadeira justiça não se encontra nos tribunais, mas no coração das pessoas que escolhem fazer o bem mesmo quando foram maltratadas. Esta história nos ensina que a verdadeira força não está em humilhar os outros, mas em manter nossa dignidade mesmo nas situações mais difíceis. Nos mostra que o perdão não é sinal de fraqueza, mas de uma força interior que pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. E principalmente, nos lembra que às vezes as pessoas mais simples são aquelas que possuem a sabedoria mais profunda. Maria sempre dizia que não se considerava uma heroína. Para ela, tinha apenas feito o que qualquer pessoa decente faria. Mas talvez seja exatamente essa humildade que a tornou tão especial. Em um mundo onde muitas pessoas buscam vingança quando são maltratadas, ela escolheu a compaixão. Onde outros viriam apenas uma oportunidade de retaliação, ela viu a chance de salvar uma vida e transformar uma alma. A lição mais poderosa desta história é que cada um de nós tem a capacidade de escolher como responder às injustiças que enfrentamos. Podemos deixar que a amargura nos consuma, ou podemos usar nossa experiência para construir algo melhor. Maria escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais recompensador, o caminho do perdão e da transformação. E você? O que faria no lugar de Maria? Conseguiria perdoar quem destruiu sua vida? Teria coragem de salvar a pessoa que mais lhe causou sofrimento? Se esta história tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com seus amigos e conte nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que mostram como o bem sempre pode triunfar sobre o mal, mesmo nas circunstâncias mais improváveis.